Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço para o Jayce Gomes. O Jayce Gomes é meu amigo e ele criou um canal no YouTube. Eu estou convidando vocês a se inscrever no canal dele. O canal dele, o nome é Hinos e Princípios, tá bom? Ele tem uma voz maravilhosa para cantar hino e aí ele está aplicando os princípios também do Vem Segue-me, algumas coisas das escrituras aos hinos que ele canta, tá maravilhoso. Então eu convido vocês a ir lá no canal dele, se inscrever e dar uma curtida lá, tá bom? Vou deixar no final da descrição do meu vídeo aqui o link, tá bom? Do canal aí do Jayce Gomes. Só vai lá e se inscreva. Deixa um comentário lá no canal dele, né? Eu falo lá, ó, que voz a sua, ou o Vanderlei me indicou o canal, tá bom? Deixa algum comentário lá nos comentários dele. Essa semana a gente vai estar estudando sobre a Páscoa, tá bom? Então eu quero fazer algo bem legal com vocês, que é falar sobre a semana da Páscoa. Como esse canal aqui, ele fala diariamente das Escrituras, eu quero pegar desde o primeiro domingo ali, que é o domingo, a entrada de Domingo de Ramos, que nós conhecemos a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, e ir até o domingo da ressurreição, que é a comemoração da Páscoa, tá bom? Então, eu quero cada dia falar de alguma coisa entre essa semana do domingo da entrada de Ramos ali, né? A entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, com o domingo da ressurreição. Eu quero passar os ensinamentos que Cristo ensinou no meio dessas coisas, o acontecimento, a ceia, tá bom? A traição, a crucificação, o jardim do Getsemane. Então, eu quero fazer essa trajetória essa semana com vocês. Bom, então fiquem atentos aí. Mas hoje eu vou dar pelo menos uma introdução um pouquinho sobre o que é a Páscoa, tá bom? Então eu marquei aqui que a Páscoa, ela é a festa cristã mais importante para nós. Mais importante do que o Natal, do que qualquer outra comemoração que nós temos. Porque a Páscoa, ela está ligada sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E por causa da ressurreição de Jesus Cristo, todos nós vamos ressuscitar também. Então eu queria falar um pouquinho sobre a Páscoa judaica e a Páscoa nossa, tá bom? Algumas diferenças. Por exemplo, os judeus, eles comemoram a Páscoa judaica, né? Mas eles comemoram olhando para o passado. Por exemplo, sobre a libertação do povo de Israel, né? Da escravidão, do Egito. Então eles comemoram lembrando do passado. A Páscoa para nós lembramos da ressurreição de Jesus Cristo e é com um olhar para o futuro, porque por causa da ressurreição de Jesus Cristo, nós também vamos ser libertos, né, dessa morte, que é a morte física, e a morte, o inferno, né? Então tem tudo, nós guardando os mandamentos, fazendo certinho. A morte física, todos nós vamos ser livres dessa morte. A morte espiritual, né, que é o inferno, viver afastado da presença de Deus, depende também dos nossos feitos aqui na Terra. Bom, então eu só quero falar uma coisa aqui que não dá muito para você separar, né? O que é a Páscoa antiga com a Páscoa no Novo Testamento, porque elas se interligam, tá bom? O que é comemorado na Páscoa antiga, que Moisés ele fez lá no Egito, né? Ele fez a Páscoa, tem a ver com o do Novo Testamento. Tudo aquilo aponta para Jesus Cristo, o Cordeiro sendo morto, o sangue ali nos umbrais da porta. Então tudo aquilo tem uma representação de Jesus Cristo no Novo Testamento, né? Então o Novo Testamento é o cumprimento da Páscoa, né? E ela tem um olhar para o futuro para nós. Então eu acho uma bobeira ficar tentando separar. Só estou falando um pouquinho de costumes, tá bom? O que era a Páscoa antiga e o que era a Páscoa nova. Por exemplo, a Páscoa para nós, né, ela é misturada junto com uma festa pagã, tá bom? Por exemplo, o coelhinho da Páscoa, né? Ela era uma festa pagã que significava, o coelho significava a fertilidade. E aí essa festa pagã acabou se misturando com a Páscoa, e aí nós temos hoje. Se fosse para falar, né, sobre o coelho da Páscoa, né, era melhor falar então sobre o cordeiro, porque era o cordeiro que representava Jesus Cristo, tá bom? Que representa Jesus Cristo, e não um coelho, né? E coelho não bota ovo também. E o que se come na Páscoa hoje em dia? Chocolate, né? Não exatamente o que era lá na antiguidade, né? Que era ervas amargas, pão asmo,
e comia o cordeiro ali sem quebrar nenhum osso, tudo isso apontando, né, para Jesus Cristo. Essa semana a gente vai ter a oportunidade de falar sobre alguma dessas coisas. Mas para nós cristãos, tá bom? Nós fazemos a Páscoa toda semana, porque a Páscoa, Cristo ele transformou a Páscoa no sacramento, né, que é comer o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então toda semana, na verdade, nós estamos celebrando a Páscoa. Mas nós temos um dia por ano aí que é feito a comemoração da Páscoa, que é essa data festiva, tá bom? E não tem mal nenhum nós comemorarmos, tá bom? Por exemplo, né, eu acabei de falar, mas tem coisa pagã junto com a Páscoa. Olha o que o apóstolo Paulo ensina aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 25. Inclusive ele faz menção do Velho Testamento, lá fala bastante coisa nesse capítulo 10 aqui, que inclusive eu ensinei semana passada. Mas aqui ele diz o seguinte, versículo 25. Comei de tudo quanto vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. O que está acontecendo aqui, né? Se você ler o capítulo inteiro aqui, Paulo ele está falando o seguinte, as pessoas ali em Coríntios, né, muitos eles tinham outros deuses pagãos, eles sacrificavam a seus deuses, e o que sobrava de carne ali, eles vinham para o açougue, e aí vendia no açougue. E as pessoas que eram cristãos iam lá e compravam essas carnes, né? Carnes que eram sacrificadas a ídolos, né? E aí o apóstolo Paulo começa a explicar aqui que os ídolos nada né? Que o importante era eles não participar do culto e que tudo era abençoado por Deus. Espero que você possa ter essa compreensão lendo esse capítulo aí. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, eu sempre deixo aqui no meu WhatsApp aqui no final da descrição do vídeo também. Tá bom? Então você pode fazer as perguntas aí. Mas esse capítulo fala sobre isso. Então quando ele fala aqui comer sem perguntar nada, é como se você fosse no açougue, né, e perguntasse lá, de que religião você é? Se a pessoa for de tal religião ali, não, então não vou querer essa carne não. Não, não faz sentido nenhum. Por exemplo, você vai lá na Bahia, vai comer um acarajé lá, você vai perguntar de que religião que a pessoa é para comer o acarajé ou não? Não faz sentido nenhum. Então o apóstolo Paulo está falando aqui que não era para eles participar no culto de adoração a Deus. Agora, se aquelas pessoas, eles pegavam as carnes que eram oferecidas a cultos, né, e vinham vender no mercado, se você comprasse não tinha problema nenhum, tá bom? Porque você não estava cultuando outros deuses, tá bom? De igual modo, ele até cita aqui nesse mesmo capítulo, dizendo que se uma pessoa te convidar para ir comer na casa dela, vai lá, come de tudo, você não precisa perguntar nada. Agora, se a pessoa for te falar, não, isso aqui é sacrificado aos deuses, tá bom? Ela tá te chamando para cultuar junto com ela, aí você não deve comer, que é o que Paulo está ensinando aqui. Ou se tiver dúvida, lê lá 1 Coríntios capítulo 10, que fala sobre isso. Então por que eu estou trazendo isso? Porque o ovo de Páscoa, o chocolate, ele não faz parte da Páscoa do jeito que nós conhecemos, tá bom? Mas tem problema você dar um ovo de Páscoa aí para sua netinha, eu dar para minha filha, para minha esposa? Não, não tem problema nenhum, tá bom? Eu não estou cultuando ou fazendo parte de algum procedimento pagão, tá bom? Fica despreocupado com isso, eu não estou adorando ninguém. Aliás, isso aí traz felicidade, né? A gente tem que ensinar o que é certo, tá bom? E hoje em dia, o que fixa na mente da Páscoa é essa, a ressurreição de Jesus Cristo. É isso que nós comemoramos, né? Na sexta-feira lá, tem gente que não vai comer carne, vai comer só peixe, né? Se não tiver dinheiro, né? Se tiver dinheiro sobrando, a carne tá cara. A gente compra a carne, né? Nós não levamos tanto ao pé da letra assim. Mas respeitamos também quem só quer comer o peixe ali também, tá bom? Então não é o objetivo aqui da mensagem, colocar em choque as opiniões ou crenças aqui. Só estou explicando o que o apóstolo Paulo estava explicando aqui, tá bom? Então, continuando aqui falando sobre a Páscoa, né? Algo bem interessante na cultura dos judeus é que eles envolviam comida, né? Nos seus relacionamentos, no seu culto a Deus. E o sacramento também envolve essa comida para nós, que nos enche, né? Nós nos enchemos espiritualmente. Também a questão da Páscoa aqui, eu marquei o nome dela em hebraico, que significa Pesach, né?
que significa, muita gente fala que a Páscoa significa passagem, né? E até a gente lembra da libertação do povo de Israel, passam pelo Mar Vermelho, né? Mas essa Páscoa não significa isso. Ou melhor, se alguém ensinar dessa maneira, também tem esse significado. Mas a pronúncia, ou seja, a tradução literal da palavra Páscoa significa passar por cima, tá bom? E o povo, ele não passou por cima do mar, né? Eles passaram dentro ali, né? Não se molharam. Esse passar por cima aqui significa sobre a 10ª praga que veio sobre o Egito ali, tá bom? Vou explicar um pouquinho sobre isso, mas significa passar por cima, não simplesmente passar. Páscoa é passar por cima. E é no sentido de saltar ou pular mesmo, tá bom? No hebraico significa isso. Vamos continuar aqui falando sobre isso, né? Por exemplo, quando eles matavam o cordeiro, eles pegavam o sangue e passavam nos umbrais da porta, tá bom? Nos umbrais da porta ali nos egípcios, né, que era o povo hebreu que vivia no Egito, eles escreviam nomes de deuses, tipos de rezas, né, como proteção nos umbrais da porta ali para proteger a casa. E dessa maneira, passando o sangue, né, do cordeiro nos umbrais da porta, estava passando por cima daquelas tradições, lembrando que é só Deus que vai nos salvar, bom, por meio da expiação de Jesus Cristo. Então tem esse significado também. E a parte aqui que é interessante, né, que eles comem, né, lá na Páscoa judaica, como Moisés ensinou, eles comiam muito, o que sobrasse eles tinham que queimar, oferecer em sacrifício ali. Mas eles comiam tanto, eles ficavam cheios, bem fartos mesmo. Então, para nós devemos nos alimentar, tá bom? Nos alimentar ali espiritualmente também com a Páscoa. E é isso que nós fazemos tomando o sacramento. Eu gosto bastante de lembrar sobre essa parte de se alimentar de Salmos 23, né, que diz assim, ó: o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Ou seja, se Deus é o nosso pastor, né, eu não vou sentir falta de nada, eu não vou sentir falta de festa, eu não vou sentir falta de balada, eu não vou sentir falta das coisas do mundo. Bom, Deus, ele me completa, é isso que significa, eu vou estar cheio, tá bom? Espiritualmente eu vou estar cheio. Vou compartilhar com vocês aqui rapidamente Êxodo capítulo 12, versículo 2. Né? Essa semana são muitos versículos, né? Eles deixam livre para nós falar sobre a Páscoa. Então tudo que é sobre a Páscoa eu posso ir compartilhando aqui com vocês. Êxodo 12, versículo 2 fala sobre o princípio da Páscoa, que diz assim: este mesmo mês vos será por princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano. Que então fala do começo da Páscoa, tá bom? Então o começo da Páscoa para os judeus era o mês de Abide, tá bom? Depois veio a se chamar esse mês de Nissan, que no nosso calendário aqui é o mês entre o mês de março e o mês de abril, porque é um calendário lunar que eles usam. Então pode cair tanto entre dia 21 de março como um pouco mais para frente de abril, tá bom? Para cair a Páscoa ali certinha, tá bom? Então eles usam um calendário lunar. E antigamente também o nosso calendário ele tinha 10 meses. Depois ele foi mexido, tá bom? Aí ficou um pouco mais complicado. Se você parar para pensar, por exemplo, o mês de setembro, né? Setembro parece que está escrevendo 7, então seria mês 7, mas no nosso calendário é mês 9. Depois vem outubro. Outubro, né? Parece que você está escrevendo o número 8, outubro. Mas no nosso calendário é mês 10. Novembro, 9, né? Lembro o número 9. Mas novembro significa mês 11 no nosso calendário. E dezembro, né? Dezembro, né? As 3 primeiras letras ali já diz logo, 10. Né? Mas no nosso calendário é o mês 12. Então o que aconteceu com o calendário? O Júlio César, né? Ele mexeu no calendário e colocou lá no começo do ano janeiro e fevereiro, que não existia esses 2 meses. Aí então os meses do ano passou a ter 12 meses, tá bom? Então por isso que esses meses são adiantados, né? Jogou mais para frente, aí ficou um pouco fora do número exatamente que ele significava. Por exemplo, dezembro significava 10, hoje em dia significa 12, mês 12, tá bom? Mas inicialmente quando foi
feita ali significava 10, tá bom? Então é interessante falar essas coisas por causa desses calendários. Por exemplo, quando fez esse calendário, muita gente não aderiu, né? Muitos países, a França, a Europa, ficou muito relutante ali em aderir a esse calendário também. Até que começaram a falar que 1º de abril, né? O dia da mentira, né? 1º de abril, o dia do tolo. Inclusive, eles comemoravam o ano novo, né? Ali no começo de março, abril, né? E aí o que acontecia, né? Os outros países que foram aderindo começou a falar dia da mentira, dia do bobo, né? Aí todos começaram a aderir a esse calendário que nós temos de 12 meses aqui agora, tá bom? Mas voltando aqui para Páscoa rapidinho, vou compartilhar com vocês aqui Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27, que fala algo bem importante aqui, ó. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que rito é este vosso? Né? Eles estão perguntando: o que é isso que nós estamos comendo aqui? O que significa isso? Comer o cordeiro, essas ervas amargas? Né? O que significa tudo isso? Lembrando que a Páscoa judaica, outras coisas foram acrescentadas depois ali, né? Alguns procedimentos como tomar o vinho, né? Inicialmente não tinha algumas coisas que tem hoje na Páscoa judaica, tá bom? E aí eles ensinam as crianças desde pequeno qual é o significado da Páscoa. E isso vai passando uma tradição, né? Olha o que ele diz aqui. E então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Olha que interessante, que passou por cima. Páscoa significa passar por cima. Então, a Páscoa significa sobre a 10ª praga que veio sobre o Egito, que era a morte dos primogênitos. Aquelas pessoas, né, os hebreus, que pintaram, né, a porta das suas casas, os umbrais ali, com o sangue do cordeiro, né, a praga ela pulava aquela casa, pulava por cima e por isso atingiu somente os egípcios ali. Então a palavra Páscoa significa passar por cima, referindo-se a essa praga, a 10ª praga, que era a morte ali dos primogênitos. E é justamente, né, essa praga que fez com que Faraó libertasse o povo, tá bom? A morte dos primogênitos fez com que o Faraó libertasse o povo de Israel. Por isso também a gente fala que Páscoa é passagem, né? Então não é errado ensinar assim. Mas o versículo continua dizendo assim: quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, então o povo inclinou-se e adorou. Ensinar às crianças o real significado da Páscoa, é isso que está ensinando aqui. Por isso que os judeus eles têm tradição forte, né? Um povo ali que não perde a sua cultura, porque eles ensinam às crianças, né? Eles têm ali, envolve comida, envolve tudo. É sempre festas comemorativas envolver comida é muito bom, né? A gente gosta. E aí é um culto com comida, então as crianças vão lembrar com certeza. Então que nós possamos ter como tradições, passar para nossos filhos, nossas crianças, o quê? Oração, reunião familiar, tá bom? Leitura das escrituras, né? Que nós possamos ter, né, como padrão isso na nossa vida, tá bom? Ou seja, várias coisas, né? Como o dia do Senhor, guardar o dia do Senhor, né? Não no automático a ponto de chegar a ser uma tradição automática, mas realmente com significado, com real intento de coração. É assim que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Vou compartilhar com vocês aqui a entrada triunfal rapidamente de Jesus Cristo, tá bom? Que nós vamos falar da Páscoa essa semana. Eu quero começar com a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Bom, ele entrou montado em um jumentinho, tá bom? O que significa montado num jumentinho? Significa que o rei, ele chegou em paz, tá bom? Então ele veio reinar em paz. Quando ele vem montado num cavalo, significa guerra. Quando ele vem montado num cavalo branco, significa que ele já conquistou a cidade, tá bom? Mas aqui está falando de um jumentinho. Então Jesus Cristo ele chega ali como o rei da paz, tá bom? E ali o que está acontecendo, né? Quando ele chega, todo o povo começa a aclamar, clamar Jesus Cristo e jogam ramos de palmeiras ali, né, na frente do burrinho, e ele vai passando ali, jogam suas vestes para ele passar por cima. Então ele teve essa entrada triunfal como rei em Jerusalém. Vamos ler o versículo aqui, Lucas capítulo 19, versículo 38, versículo 38. Eles disseram:
Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glórias nas alturas. Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Então o povo estava clamando esse tipo de fala, né? Clamando a ele, falando filho de Davi, né? Então, literalmente, né, tanto a genealogia de José como a de Maria, eles levavam até a casa de Davi. Então, se os judeus eles não estivessem sobre o jugo ali, sobre o domínio de Roma, Jesus Cristo literalmente ele seria o próximo ali rei dos judeus também. Tá bom? Interessante aí pela genealogia. Bom, eu vou compartilhar aqui Lucas capítulo 19, versículo 39 e o 40. É bem interessante porque as pessoas, né, os líderes religiosos começam a dizer para Jesus Cristo falar para as pessoas não ficar clamando dessa maneira como se ele fosse um rei, né? Diz assim, ó, e disseram entre a multidão alguns dos fariseus, mestre, repreende os teus discípulos, né? Porque eles estavam clamando aqui, Hosana, vem vindo o rei de Davi, né? Filho de Davi. Então, e Jesus respondeu e disse, digo-vos que se estes se calarem, logo as pedras clamarão. Olha que forte, né? Olha, se essa multidão parar de clamar, as próprias pedras vão prestar um testemunho, vão clamar que eu serei o rei, né? Que eu sou o rei ali. Então, olha que interessante e que forte. Olha, eu gosto de lembrar dessa escritura aqui, quando fala que as pedras clamarão, eu gosto de lembrar do templo. O templo, ele é uma pedra que clama, que presta o testemunho do Salvador Jesus Cristo, né? Assim como as capelas, né? Até mesmo outras igrejas que têm placas falando sobre Assembleia de Deus, tudo isso reflete a Deus, é um testemunho, né? A igreja adventista, todas essas igrejas é um testemunho, né? É uma pedra que fala. Quem passa na frente dessas igrejas pode até não ouvir o testemunho, mas a pessoa sabe que ali naquele lugar é onde se reúne um povo para adorar a Deus. E isso torna-se um testemunho para as pessoas também. Então eu gosto de pensar aqui quando ele fala sobre as pedras clamarão, sobre o templo, igrejas, tá bom? Que isso tudo é um testemunho para os povos, saber que Jesus Cristo ele é o nosso rei, tá bom? Eu gosto dessa parte também. Vou compartilhar aqui, ó, Deuteronômio 6:9, né? Que diz assim, ó: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas portas. Aqui é uma lei que Moisés recebeu que deveria escrever algumas coisas nos umbrais da porta, ali na porta. Eram escrituras, tá bom? E hoje em dia os judeus fazem isso com o chamado de a mezuzá. Eles pegam um pergaminho, escreve escritura ali, naquele pergaminho, algumas escrituras, enrolam e deixam na porta. Aquilo identifica aquela casa como a casa de um judeu, uma pessoa que crê, né, no Deus vivo e verdadeiro ali, tá bom? E como nós podemos ter essa mezuzá em nossa casa? Algo que reflete, né, que nós somos cristãos. Nós podemos ter na nossa casa gravura do templo, nós podemos ter na nossa casa uma gravura do Salvador Jesus Cristo. Quem tem aí o seu certificado de selamento pode colocar na parede, ou a proclamação ao mundo. E mesmo que você for membro único na sua família, peça autorização para colocar o templo na parede, né, uma gravura de Jesus Cristo, ou até mesmo a proclamação à família, né? Caso não seja possível, as pessoas não queiram, né, tem que tentar, né, conversar ali e tentar colocar, né, que eu acho muito legal, é um testemunho isso também. Mas caso ninguém deixe, coloque lá na porta do seu guarda-roupa ou na cola ali no caderno. É bom a gente ter isso em memória para nós também, tá bom? Para nos lembrar sempre ali. Bom, é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, falando sobre a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Lembrando que ele entrou como um rei, tá bom? E sempre quando nós pensamos em um rei, a gente pensa em um rei distante, né? A qual o povo está servindo o rei. É uma hierarquia, né? Os de baixo servindo quem está em cima. Só que com Jesus Cristo é diferente. Ele veio e ele não foi servido. Pelo contrário, ele serviu a todos nós. Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis. Tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.